O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, na profecia de Ageu, dando sequência, né? Ontem puxou a orelha do povo, que fazia suas casinhas rapidinho, bonitinha, e o templo sempre difícil. Não é a hora. A hipocrisia humana. Eu não sei se eu devo ajudar tal instituição. Deus tem que tocar meu coração. Mas para gastar com outras coisas, é 2 segundinhos, né? Gente, como que Deus é muito bonzinho. Ele olha tudo assim e vai deixando. Vai dando corda, né? Hoje, Ageu já está falando com aqueles que querem, mas têm medo, porque não tem recursos, né? Então, o que vai dizer Zorobabel, filho de Salatiel? Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto essa casa em primitivo esplendor? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Coragem, Josué. Coragem, povo todo desta terra. Serve para nós, né? Coragem. Diz o Senhor: ponde mãos às obras, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Toda obra quase da igreja começa sem dinheiro e termina sem dinheiro. Não é isso? Então, nós temos que confiar na providência. Então, Deus está dizendo: comece essa obra mesmo sem recurso, porque não deixarei faltar recursos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Ainda um momento, e eu hei de mover céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações, né? Eu sou o Senhor da prata e do ouro. Eu ouço muito isso no protestantismo, né? Meu Deus é o Deus da prata e do ouro, para justificar a prosperidade, teologia da prosperidade. E quem reza muito fica rico. Nós estamos em ambada, hein? Vocês de missa diária aí, como é que está as contas bancárias? Melhor não falar. Deixa quieto. Porque era para você estar milionário. Andando de carrão aí de... E o padre, então? Helicóptero. Bem, pode ser que algum prospere. Tem que torcer pelo menos um dos 6 prosperar. Mesmo que corra o risco de largar a igreja, mas prosperado devolvendo dízimo. Olha o padre deu dízimo Macedo aí, ó. Devolve o dízimo, cambada, porque senão depois Deus vem com castigo. O dízimo pode ficar tranquilo. Não vai ter como eu ser de Macedo, porque eu não posso. Não, também não sei se ele usa. Vai ter processo aí. Eu não sei nada da vida dele. Mas aqui vocês podem ficar tranquilos, que vai ser tudo investido na capela, na reforma aqui da matriz, pode ficar de boa. Mas o fato é, na igreja, Deus provê. Olha lá a matriz de São João. Quando o Geraldo começou, ninguém imaginava que ia ficar
uma igreja daquela, uma cidade tão pequena, né? São os recursos, os milagres que vão tendo, e vai de lá, o cursilho ajudou com alguma coisa, o outro ajuda dali. Então, mas também não é só na paróquia, na nossa vida pessoal. Coragem. Às vezes a gente desanima, porque acha que não vai dar conta de pagar as contas, não vai dar conta de dar comida para os filhos, porque o que está ganhando, ou perdeu o emprego, né? Não sei se alguém acabou de perder o emprego e se sente com medo. Se você buscar a Deus acima de todas as coisas, com todos os esforços, o resto vos será acrescentado. Coragem. Essa palavra não é só para esse povo, é para todo mundo que nos ouve hoje. Vou até repetir. Coragem, povo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra. Mão à obra de quem está desempregado, o que é? Ir atrás de emprego. Vai atrás. Não, primeiro rezar, tentar ir na missa. Já que está desempregado, vai na missa primeiro. Vai na missa, reza um terço no Santíssimo, mãos à obra. Fala, Senhor, eis-me aqui, estou nas tuas mãos. Eu assumi um compromisso convosco, e meu Espírito permaneceu no meio de vós. Somos batizados. Jesus está aqui, mas está aqui em corpo, sangue, alma e divindade. Então, o que mais nos falta para termos coragem, né? Claro, cuidado com a imprudência. Cuidado com a imprudência. Essa semana alguém me perguntou, padre, eu estou com um ponto ali, dá para... Não sei se eu abro um negócio, você tem dinheiro? Ah, não, para abrir tudo. Então não abre. Seja prudente, calma, né? A prudência é uma virtude. É uma virtude. Agora, se todos os indícios dizem que você pode abrir nessa crise, né? Paciência, coragem. Mas primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, reze muito, faça caridade, seja dizimista e oferta. Pronto, vou falar isso 1000 vezes agora, até você encher o tempo inteiro. Por quê? Porque ou ama a Deus ou ama o dinheiro. Ou ama o dinheiro ou ama a Deus. Sempre assim, né? O que mais? O Evangelho, gente. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou, quem diz o povo que eu sou? Ah, um João Batista. E Jesus perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é para nós. Cristo, ele é 100% humano, 100% divino. Hoje em dia, todo mundo quer dar pitaco de quem é Jesus. Não, para mim, padre, Jesus é só um cara inteligente. Né? Para mim, ele é um espírito evoluído. Né? É um espírito evoluído. Não, Jesus para mim foi um revolucionário. Não, mas quem é que sabe quem é Jesus? É quem apresentou a mãe, a igreja. O seu pitaco não conta muito. Agora, mesmo para nós que estamos na igreja, Cristo é para cada um, de acordo com a profundidade de conhecimento que temos dele, de acordo com o que você se abre à vida de oração e a humildade diante dele. Não só a oração, mas uma humildade diante de Deus para que o Espírito Santo te ensine quem ele é. Então, Cristo é um poço de mistério que nós podemos mergulhar, né? Que é uma coisa análoga ao castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. As 7 moradas, né? Vem de fora, tá os bichos, a primeira morada, que é quando você vem para a igreja, a segunda, quando você começa a vida de oração, a terceira morada já é quando você quer realmente uma mudança de vida, aceita morrer, é a parte mais ainda demorada. Ali você já está na igreja, já participa, é onde a maioria das pessoas param, a terceira morada. E da quarta para frente, é quando você se abandona totalmente em Deus, morre para si mesmo de vez e caminha
para esse castelo interior, até ter uma vida totalmente íntima, até a 7ª morada, que é o matrimônio espiritual, segundo Santa Teresa d'Ávila, né? Você casa com Jesus. Lá. Nesse momento, teoricamente, você deveria estar em êxtase, místico. Santa Teresa d'Ávila ficava até com medo de pecar, porque ela sofria muito no corpo, mas não dava atenção para o sofrimento do corpo. Ela estava tão casada com Jesus que ela desprezava os sofrimentos do corpo. Só que isso deixava ela bem confusa. Não, será que eu não estou sendo, deixando de lado o corpo? Então, a experiência de quem é Jesus é muito diferente. A experiência de quem é Jesus para Santa Teresa d'Ávila, quem é Jesus para quem não vem na igreja, quem é Jesus para quem acabou de entrar. Por que tem gente que amassa barro na igreja a vida inteira e não converte? Porque vive aqui a conveniência. Não mergulha para águas profundas. Não quer morrer para si mesmo. Isso poucas pessoas fazem. Quando eu fico falando, a gente é verme, vai ser comido pelos vermes, lata de lixo, não presto. Não é porque eu estou querendo deixar vocês deprimidos, mas é porque o processo de crescimento espiritual só acontece se vocês aceitarem morrer para si mesmos. Eu vou ser o melhor padre do mundo quando? Quando eu tiver meus dotes aqui a todo vapor? Não. Quando eu morrer para mim e deixar o Espírito Santo agir. Agora, quem que aceita morrer? É muito mais fácil nós que sabem que não presta, é lata de lixo, que os vermes vão comer, aceitar morrer, do que se todo dia eu falar, vocês são lindos, especiais, muito importantes, os talentos de vocês são únicos, aqui é uma igreja especial, uma paróquia única, só tem os caras, os Illuminatis estão aqui, né? São os melhores. Se eu ficar falando isso, quem vai aceitar morrer? Quem vai querer ir para a vida mais íntima, mais sublime, morrendo para si mesmo? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Bem, Pedro respondeu, o Cristo de Deus, né? E Jesus não quis que falasse mais, aí depois Jesus já fala, da morte. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado e deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Está vendo? Se o Filho do Homem deve ser morto, imagina nós, que somos servos, o corpo. Se a cabeça foi crucificada, o corpo também é crucificado. Então é isso. Espero que muitos de vocês decidam viver essa mística profunda de conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? É meu esposo, a 7ª morada. Jesus é o esposo da minha alma, né? É o ápice, é tudo. Mas para chegar lá, tem que aceitar morrer. Santa Teresa d'Ávila dizia que, dentre as monjas de clausura, olha só, você já está na clausura, o que você quer mais? Dentre as monjas de clausura, pouquíssimas caminhavam para a 7ª morada. Pouquíssimas. Porque sempre tem como você estacionar o caminhãozinho num postinho grau e ficar lá. Sempre se arruma uma posiçãozinha gostosa para não caminhar para a morte total de si, né? Que Santa Teresa d'Ávila interceda por nós, São Cosme e Damião. Nem uma cartelinha de ovo aceitava. Como é que eles viviam? Não sei, deve ser da providência, né? Mas se quiser mandar um ovinho para o padre, eu ainda não estou com essa conversão toda de São Cosme e Damião, não. Certo? Pode mandar trem o padre lá. Se tiver demais, a gente passa para os outros. Mas esses 2 médicos foram excepcionais, né? Não aceitavam nada mesmo. E angariou um monte de cristãos e acabaram sendo mortos. Eles e os irmãos foram de embrulho. Os outros 3 irmãos morreram também martirizados. Todo mundo mártir no céu, né? Então, que Nossa Senhora interceda, São Cosme e Damião, São José, e nos faça viver cada vez mais uma vida mística. Assim seja.